Acredito é na rapaziada que segue em frente e segura hoje. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fé e enfrenta o leão. O mês de outubro é o mês de educação. O mandato do vereador Renato Cinco tem feito entrevista com pessoas fundamentais para a nossa luta pela educação pública gratuita de qualidade. Hoje ele está aqui com o professor Roberto Lé, atual reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, o senhor assumiu a reitoria num dos piores momentos do corte orçamentário do Brasil, nos últimos anos. Na pasta da educação, sabemos que foram cortadas mais de 9 bilhões. O quanto isso atingiu a Universidade Federal do Rio de Janeiro? De fato, temos uma política de enfrentamento do processo de crise que, a nosso ver, ela é extremamente negativa para o país, que é o chamado ajuste fiscal, que não enfrenta os problemas estruturais do país, particularmente o processo de sangria de recursos públicos para pagamento de serviço de dívida que nunca foi auditada e também de prioridades que, a nosso ver, teriam que ser profundamente revistas em termos de políticas públicas, como o enorme repasse de recursos públicos para as instituições privadas. Nós tivemos, de fato, um corte no Ministério da Educação superior a 10 bilhões e meio, e isso levou a um corte extremamente importante dos recursos das universidades públicas federais brasileiras. No caso do FRJ, nós já vimos com corte de 70 milhões em 2014, foram recursos contingenciados, que com o corte de 2014 nós já entramos no ano de 2015 com enorme passivo, que foram 70 milhões. E neste ano, novamente, 70 milhões foram cortados. Então, totalizamos aí aproximadamente um ano e meio, 140 milhões de redução de recursos disponíveis para uma instituição que cresceu muito nos últimos anos. O FRJ cresceu mais de 70% em número de estudantes desde 2007. Sim. Nós criamos um campus novo em Macaé, estamos criando um novo campus em Caxias. Foram criados uma série de novos cursos. Hoje nós temos mais de 55 mil estudantes e, obviamente, esses recursos são muito necessários para o UFRJ. A autonomia é uma bandeira protagonista em sua campanha. Em entrevista para a grande mídia, o senhor citou que este é um dos principais entraves. O senhor pode falar como que tem se dado essa relação, essa busca pela autonomia universitária, pedagógica, financeira, dentro dessa conjuntura atual? O tema da autonomia, para nós, é exatamente um dos temas estruturantes para o futuro da universidade brasileira. A autonomia é necessária para que a universidade seja uma instituição capaz de produzir conhecimento novo, conhecimento crítico, para que a universidade não siga refém de agendas particularistas, seja do sistema de ciência e tecnologia, seja por indução diversas de fontes extra-orçamentárias vindas de convênios que a universidade estabelece. Nós, obviamente, somos a favor de que a universidade tenha uma forte interação com a sociedade, inclusive com o setor produtivo, mas sempre a partir da sua particularidade de ser uma instituição de ensino, pesquisa e extensão que deve zelar pelo rigor científico, deve zelar pela ética na produção do conhecimento e deve zelar por sua função social pública. Há muitos entraves. Atualmente, a universidade brasileira ela está muito fortemente marcada por políticas que asseguram uma heteronomia, que é o oposto da autonomia. Desde falta de recursos próprios da universidade para organizar sua política de pessoal. Grande parte hoje das despesas são com contratos terceirizados, que vêm corroendo os recursos de custeio da universidade. Mais da metade dos recursos de custeio hoje são para pagar pessoal terceirizado, então isso já expressa uma situação de heteronomia em que foi imposto à Universidade Federal Brasileira a esse tipo de contrato terceirizado, que é muito ruim para a universidade. Mas temos também outras dimensões no que diz respeito
a pauta de pesquisa, a agenda de pesquisa, tudo isso vem muito fortemente determinado desde fora da universidade. A universidade deve ter um papel mais altivo, mais assertivo, mais protagônico em relação à definição da pauta de pesquisa, das prioridades de organização acadêmica. Tudo isso deve expressar um movimento interno da universidade que deve ser assegurado por sua autonomia universitária. Quais os rumos que nós podemos esperar para a FRJ nos próximos anos? Primeiro, nós acreditamos que hoje, mais do que nunca, a universidade deve voltar a discutir o seu papel público, a sua função social pública. A universidade é uma instituição necessária aos povos. Devemos abrir um debate mais profundo sobre os processos de produção do conhecimento que envolva um maior diálogo com a sociedade, com os movimentos sociais e com os grandes problemas dos povos. A universidade tem que interpelar os dilemas da humanidade. Isso exige mudanças na dinâmica da produção do conhecimento, que é um processo que a universidade já vem construindo, mas que nós devemos perseverar e aprofundar, particularmente valorizando formas de produção do conhecimento que possibilitem essa interação com a sociedade. Então isso envolve um debate sobre o sistema de avaliação, isso envolve debate sobre o financiamento da pesquisa, sobre a forma de organizar o trabalho dos professores, dos estudantes, dos técnicos administrativos, enfim. Então, temos toda uma discussão sobre a função social da universidade que, a nosso ver, vai ser muito fecundo, muito positivo para o país e para as universidades de uma forma geral. Se envolve uma nova dinâmica de interação com a educação básica, com a saúde pública, com os movimentos sociais, com os problemas tecnológicos, com os problemas da saúde de uma forma geral, com as problemáticas socioambientais, com as questões urbanas, com a problemática do campo, da forma de organização da agricultura centrada no agronegócio. Enfim, temos uma pauta muito pulsante hoje de problemas que a universidade deve enfrentar. E, ao mesmo tempo, entendemos que a universidade deve, no gozo da sua autonomia universitária, praticar o autogoverno compartilhado, né? Nós entendemos que uma universidade ela é uma instituição extremamente complexa e que determinadas perspectivas de divisão social do trabalho internas são anacrônicas, não funcionam mais hoje. E nós precisamos redimensionar o trabalho dos técnicos administrativos, dos professores, no sentido de que a instituição como um todo seja uma instituição de conhecimento, de pesquisa. Então isso envolve processo de autoformação, de maior responsabilidade do nosso corpo técnico administrativo na condução das questões pertinentes ao seu labor, né, às suas atividades. Então, todo esse debate hoje sobre a organização da universidade me parece que vai ser muito trabalhado, muito debatido nos próximos anos. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade, constrói a manhã desejada.